Olá a todos, me chamo Antônio Marcos, sou estudante da Unip de Ciência da Computação, estou atualmente no terceiro semestre e hoje eu vim apresentar um pouco da nossa APS, que foi feita por mim, pelos meus companheiros de sala Christian Henrique, Letícia dos Santos e Malu Martins. Esse projeto basicamente é um site de helpdesk que conta com cadastro, login e acesso. Uma vez que a pessoa faz o login, ela consegue utilizar dos recursos do site. Dentro do site, a pessoa consegue abrir um ticket de suporte que vem direto para a nossa equipe, ele é salvo dentro de um banco de dados, e com essas informações que estão no banco de dados, a gente consegue manipular tudo, tanto os dados da empresa, os dados do ticket, e essas manipulações são feitas no back-end através de métodos básicos de HTTPS, que são o POST, que é o método que faz para ter entrada de dados tanto dos clientes quanto dos tickets, as informações necessárias, o método GET, que são feitos para puxar as informações que já existem dentro do banco de dados, o delete, que é usado em caso de deletar alguma conta, deletar algum ticket que já foi fechado ou foi aberto incorretamente, e também o método put, que é feito para atualizar essas informações que já estão dentro do banco de forma talvez errôneas ou a informação que talvez no decorrer do tempo acabou mudando. Então, esse projeto ele foi desenvolvido tanto no front-end com Tailwind, TypeScript, Axios e afins, e no back-end com Java e Spring Boot, que tem conexão direta com o PostgreSQL, que é onde a gente salva todas as informações, tanto do cliente quanto do ticket que o próprio vai abrir. Então, fique com um pouco das partes mais detalhadas e técnicas do nosso projeto. Eu sou o Christian e vou falar um pouquinho sobre a parte do back-end, em específico a parte do login e o do gerenciamento de chamadas. Começando pelo login, após a modelagem de dados, foi feito o mapeamento objeto relacional da tabela de usuários com a biblioteca JPA, a qual nos traz dois conceitos muito importantes. O modelo, que transforma a tabela do banco de dados em uma classe Java, este aqui é o modelo de usuário, com todos os atributos presentes na tabela, e o repositório, que viabiliza a interação entre essas duas tecnologias. Esse aqui é o repositório de usuário e é mapeado pelo seu ID. Esses dois conceitos viabilizam as operações de banco de dados através do Java. E com o JPA temos os controladores. Esse é o controlador dos usuários, o qual tem dois métodos, o de login e o de registro. O método de registro recebe os dados do usuário, valida e, se forem válidos, criptografa a senha e guarda no banco de dados. O método de login recebe os dados do usuário, cria um hash e valida no banco de dados. Caso o hash seja válido, é retornado um token de autenticação com o nome e tipo de usuário, o qual deverá ser usado nas próximas requisições. Toda requisição efetuada passa pelo filtro de segurança, que vai verificar se o usuário possui autorização para realizá-la. Além disso, o filtro também configura políticas como CORS e CSRF. Sobre o direcionamento de chamado, é dividido em duas partes, o cabeçalho e o corpo. Cabeçalho é a tabela que nos mostra quem abriu, quando abriu, título, motivo, estado e prioridade do chamado e seu técnico responsável. Este é o repositório do cabeçalho dos chamados. Este é o controlador do cabeçalho, no qual está presente as operações básicas do CRUD e as regras de negócio da aplicação. Além disso, possui também métodos de busca filtrada e modificador de estado dos chamados. Este é o modelo do corpo dos chamados, tabela que registra as conversas referentes a um chamado. Esse é o controlador do corpo dos chamados, que é o responsável por criar novos comentários e listar todos os comentários de um chamado. Olá, eu sou a Malu, e continuando no back-end, eu vou estar falando sobre o cadastro de pessoas e de patrimônios. O back-end ele segue sempre a mesma estrutura, então vai ter o controller, o model e o repositório, tanto para pessoa quanto para patrimônio. Começando por pessoa, o model ele vai mapear uma tabela chamada pessoa, que vai ser criada no banco de dados através desse código Java. Essa tabela vai ter os campos ID, nome, CPF, empresa da pessoa e role, que é o cargo. O repositório de pessoa está mapeando, segundo o model, através do ID. O controller de pessoa é onde serão suportadas as operações CRUD. Então, vai ter todas as operações: criar, ler, atualizar e deletar. Essas operações serão realizadas através de requisições no banco de dados, que serão feitas pelo usuário mais para frente no front-end. Para patrimônio, segue a mesma estrutura. Então, vai ter o model, que vai ter os campos ID, nome, número de série, data de aquisição, localização e valor.
também sendo mapeado através do model por uma interface chamada Patrimônio Repository, e vai ser mapeada pelo ID. Assim como pessoa, patrimônio também supera todas as operações CRUD, que são controladas através do controller para que possam ser feitas as requisições depois. Então tem criar, ler, atualizar e deletar. Olá, meu nome é Letícia e fui responsável pelo desenvolvimento do front-end da nossa aplicação de Helpdesk. Hoje eu vou apresentar algumas tecnologias que utilizamos e mostrar algumas partes do código para demonstrar como implementamos essas funcionalidades principais. Para começar, vou falar sobre a estrutura do projeto. Utilizamos para a lógica de interação do usuário o React e o TypeScript, que nos permite construir algumas interfaces de usuário baseadas em componentes. Para a estilização, utilizamos Tailwind, CSS, que nos permite criar rapidamente interfaces elegantes e responsivas. Para fazer a comunicação com o back-end, utilizamos o Axios, que é uma biblioteca que facilita essas requisições HTTP. Vou mostrar como utilizamos o Axios para obter detalhes de um ticket e adicionar um comentário. Aqui podemos ver, o Axios puxa da API através da URL gerada pelo Spring Boot. Nele temos os endpoints fornecidos pelo back-end. Para executar o projeto, primeiro precisamos entrar no diretório do back-end pelo terminal e executar a seguinte linha de comando: maven spring boot _run. Ele irá executar todo o back-end e nos fornecer uma porta pelo localhost, onde estará rodando todos os dados. Depois de ter executado o back-end e criado todo o banco de dados pelo Spring Boot, iremos entrar no diretório do front-end e executar o comando npm run dev, que nos fornecerá a URL do servidor local. Implementamos várias funcionalidades importantes, como o login e cadastro de usuários. Para o cadastro de um usuário, temos a opção de ser um técnico do Helpdesk ou uma empresa cliente, que os campos são alterados conforme a necessidade do cadastro. Aqui irei demonstrar como é feita as requisições através do Axios pelos endpoints feitos pelo back-end. Temos a função para o login, registro, a configuração básica do Axios, onde ele seta o token no header, que podemos armazenar esse token para identificar o usuário logado, a função para logout e as funções para requisições das pessoas autenticadas. Ao logar com uma conta administradora, já feita cadastrada anteriormente, iremos exibir o dashboard, onde ele terá todo o acesso dos tickets criados, informações importantes de todos os tickets exibidos por aquele funcionário técnico responsável, o calendário com todos os eventos atribuídos a ele, e um to-do list com todas as tarefas a fazer em progresso e concluído pelo técnico. Já para os clientes, o dashboard é adaptado para mostrar uma introdução de como podemos ajudá-lo com todas as opções de modificação do seu perfil. Ele consegue verificar todos os tickets que ele abriu e a possibilidade de enviar um novo ticket. Para abrir um novo chamado, o usuário cliente pode digitar o assunto no qual ele gostaria de resolver, sua descrição e a prioridade referente a esse ticket. Aberta a chamada irá exibir a página com os detalhes do ticket, e que os dois usuários consigam conversar entre si sobre esse chamado. Logada como administradora, é possível verificar o novo ticket criado pelo cliente. Para verificar o conteúdo, consigo clicar aqui pelo chamado, pelo seu código.
Para assinar esse chamado, o técnico precisa clicar no botão Assinar Ticket. Após resolver o ticket, o técnico tem a permissão de fechar esse problema. E essa foi nossa APS do terceiro semestre do curso de Ciência da Computação da Unip de Ribeirão Preto. Obrigada!